quero falar nesse vídeo sobre um negócio que se chama aspectos invisíveis. É um dos grandes sabotadores que a gente tem. Os aspectos invisíveis, eles são benefícios inconscientes que a gente tem mantendo na nossa vida um padrão emocional que, na verdade, causa um grande problema pra gente. É muito louco, mas olha só. Por exemplo, vou contar o caso de uma moça, não sou eu, que ela trabalhava num lugar que ela odiava, passava o dia se arrastando, esperando a hora de ir embora. E ela sabia que ela tinha que achar um emprego novo. O problema é que ela não tinha tempo durante o dia dela para preparar currículo, para enviar, entrar em contato com empresas potenciais e muito menos para fazer entrevista. Até o dia que ela foi mandada embora. E aí foi um grande alívio para ela, porque a decisão não partiu dela, ela não precisava se culpar. Ela ia ter tempo agora para realmente procurar um emprego novo que fosse mais legal para ela. Aí ela ficou não sei quantas semanas punhetando aquele currículo. E arruma daqui, arruma dali, vê um modelo melhor e daí decide fazer um layoutzinho, enfim, ficou em cima daquele currículo não sei quanto tempo, sem mandar nenhum para ninguém, porque ela achava que não, peraí, pode ficar melhor, eu tenho que me destacar e tal. Aí ela achou que tinha muito pouco curso no currículo, ela não tinha tempo para fazer, então ela resolveu fazer um curso, aumentar o valor que ela teria diante de uma potencial vaga. Aí ela começou aí, eventualmente, numa entrevista aqui, em outra ali, mas não muita, porque ela daí tomou consciência que o valor dela tinha aumentado no mercado e que ela não podia aceitar qualquer oportunidade. Toda entrevista, no final das contas, quando ela via que a coisa estava evoluindo, acendia um alarme dentro dela que falava: ih, acho que isso daí é furado, esse emprego é furado. Até o dia que ela percebeu na terapia que ela estava fazendo tudo o que era possível ela fazer para não conseguir um emprego novo. Porque no fundo ela achava que ela não era boa, que ela não tinha talento e que ela só teria a competência para arrumar um outro emprego merda como era o anterior, e assim ela ficaria repetindo um padrão em que ela não queria mais estar. Então ficar desempregada era uma merda, porque ela estava sempre sem grana, pegando qualquer bico, qualquer frila que aparecesse, aquém do valor que ela tinha, sendo julgada pelas pessoas, ela se via tendo que justificar o que parecia ser um grande fracasso dela. Mas no fundo, aquela situação era confortável para ela. Ela sentia uma segurança ali, ela tinha um benefício ali, porque dessa forma ela evitava repetir o passado. Ela evitava ter de novo um emprego que deixava ela tão infeliz e estressada. Tem outra pessoa que aconteceu o seguinte: ela foi diagnosticada com burnout e precisou parar de trabalhar, então passou a não ter renda, e com isso ela precisou abrir mão do apartamento em que ela morava, que era alugado, e voltou a morar na casa dos pais dela. Voltar a morar na casa dos pais, depois de você, durante anos, ter a sua independência e a sua liberdade, não tem como não considerar isso um retrocesso. Ela ficava o dia inteiro se sentindo super mal por ela ter fracassado na vida, por ela ter tido esse retrocesso, perdeu a liberdade, perdeu a sua individualidade quase, perdeu a sua independência. Até o dia que ela percebeu, numa sessão de EFT, que na verdade essa situação trazia um enorme benefício inconsciente para ela. Ela sempre teve um sentimento de rejeição muito grande por parte do pai. O pai era muito ausente quando ela era criança e era muito rígido quando ela estava passando pela adolescência. Ela se viu obrigada a trabalhar pra caramba para ter uma independência financeira e justamente sair da casa dos pais e viver a própria vida com uma liberdade que ela nunca teve. Esse sentimento de rejeição acompanhou ela a vida inteira. Com esse aparente retrocesso da vida dela, na verdade ela se viu inconscientemente numa situação em que ela se sentia amada pelo pai, que o pai estava cuidando dela, estava pagando as coisas dela, estava fazendo o papel de pai dele, com muito mais presença, porque era outro momento de vida para os dois, do que ela jamais teve. Ela no fundo estava relutando em se recuperar, porque ela sabia que quando ela se curasse, ela voltaria a ter a vida independente que ela sempre teve, mas a vida independente dela sempre trouxe um sentimento de rejeição, de estar sozinha por sua própria conta, de não poder contar com ninguém. Por pior que seja a nossa situação,
Sempre a gente vai ter um benefício invisível, um benefício inconsciente que vem dessa situação. Vou te dar meu exemplo. A maior relutância que eu tenho em trabalhar, e que sempre foi inconsciente, e eu descobri também fazendo terapia e EFT, é que o meu grande trauma é que eu trabalhava 20 horas por dia. Eu literalmente não tinha tempo para nada que não fosse trabalho. Eu não sei como é trabalhar sem ser assim. Então a minha sensação é, se eu saro, eu vou voltar a trabalhar, e trabalhar significa não ter mais tempo para fazer nada. Então se eu não saro, eu não preciso voltar a trabalhar e eu tenho tempo para fazer tudo o que eu gosto de fazer e nunca pude fazer quando estava trabalhando. Racionalmente isso não faz nenhum sentido, mas inconscientemente eu tenho um benefício em estar doente. Eu posso fazer o que eu quiser, a hora que eu quiser. E realmente, racionalmente, parece idiota, porque, assim, se eu mudei a minha forma de me relacionar comigo, com o trabalho, com as coisas, não existe a menor possibilidade de eu repetir na minha vida essa situação, esse padrão em que eu trabalho 20 horas por dia. Mas nós estamos falando aqui de coisas inconscientes, de sensações. Eu tenho essa sensação de que na hora em que eu começar a assumir responsabilidades, eu vou ter que abrir mão das coisas que me dão prazer, porque eu não vou ter mais tempo de fazer as coisas que não são trabalho. Sempre tem um ganho invisível. Às vezes é você não se colocar numa posição que as pessoas possam te julgar. Às vezes é você simplesmente não querer repetir o passado. Às vezes é você não se colocar à prova de novo, correndo o risco de fracassar. Faz assim, pega um papel, risca no meio, faz 2 colunas. De um lado você escreve o que você ganha se você sarar. Lista tudo. Eu vou me sentir bem, eu vou ter liberdade para fazer as coisas que eu quiser, para ir viajar, para encontrar meus amigos, para dormir direito, vou ter grana de novo, tudo que você acha que vai acontecer de bom quando você se curar. Na outra parte você vai colocar tudo que você vai perder se você se curar. Eu vou perder a liberdade de fazer o que eu quiser a hora que eu quiser. Tem o risco de eu arrumar um emprego merda de novo. Eu não vou ter mais tanta desculpa pra falar que eu não quero sair com quem eu não quero sair. Vou ter que resolver o problema tal. Não sei quem vai começar a me pedir dinheiro emprestado de novo. Tudo. E aí você vai ler essas 2 colunas e vai ver se tá valendo a pena pra você se curar ou não. E se você olhar e achar que talvez valha mais a pena continuar doente, leva essa lista para terapia. Vê na terapia como é que você faz para diminuir essa sensação de risco, de perigo que você tem quando olha para ela. Porque enquanto você não olhar para essa lista e conseguir, com o coração, ter a sensação de que só tem benefício eu sarar. Todos os riscos que eu listei do outro lado, eu vou tirar de letra. Enquanto isso não acontecer, você vai ficar empacado no mesmo lugar. Porque você tem benefícios inconscientes em continuar doente. A maioria das pessoas fala, eu só queria minha vida de volta. Mas no fundo, você não queria a sua vida de volta. Porque a sua vida, do jeito que ela estava, você estava infeliz, doente, sofrendo e sem perspectiva. O que você quer de volta é a sua liberdade de fazer escolhas. Mas para isso dar certo, você precisa aprender a fazer novas escolhas. Você precisa mudar muitas coisas na sua forma de pensar e lidar com as dificuldades do dia a dia. Você só quer parar de ser julgado pelas pessoas que fazem você se sentir fracassado. É esse tipo de coisa que precisa ficar clara. Enquanto você tiver um ganho invisível, você vai sabotar a sua recuperação. Enquanto você ficar falando, eu quero minha vida de volta, eu quero minha vida de volta, no fundo, sabendo que você não queria a sua vida de volta, você não estava se sentindo bem daquele jeito, você vai ficar empacado, porque as coisas não fazem sentido. Você tem um benefício ficando doente.